lá, gente. Vamos entender, então, esses impactos aí, esse aumento histórico da temperatura global. Arthur, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Fala para a gente, né? Esse aumento já era esperado e quais os principais motivos aí para esse aumento tão expressivo, né, na temperatura do mundo todo. Bem-vindo. Tá difícil, Maris. Obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Planeta Campo. Pois é, né? Então, começando, né, pelo princípio, né? Já era esperado, né? Há mais de 200 anos que os cientistas já alertam sobre isso, né? Na época do Arrhenius, um prêmio Nobel de Química, né, quando começou a Revolução Industrial, a ciência já tinha essa preocupação com o aumento da emissão de gases de efeito estufa. A gente tem, né, o CO2 emitido de forma natural da Terra, faz parte do ciclo natural, e existia a preocupação dos cientistas, né? E se a gente jogar mais CO2 na atmosfera, o que acontece? Então, a gente está vendo aí, né, os efeitos desse 1 grau, porque eu lembro, há 30, 50 anos atrás, o pessoal falava, mas 1 grau não é nada. Hoje a gente está vendo o que acontece com 1 grau. Então, é um problema, né, que se agravou, porque 2023 tinha sido o ano mais quente, 2024 superou. E aí nós temos um agravante, que é o quê? 2023 a gente estava sob efeito do El Niño, que é mais uma engrenagem que ajuda no aquecimento. E esse ano, né, no último mês, ou melhor, né, na primeira semana de janeiro, o NOAA decretou, né, que a gente está numa laninha. Ou seja, é o resfriamento das águas do Pacífico, que regula grande parte do clima no mundo inteiro. Ou seja, mesmo com o resfriamento das águas do Pacífico, a gente quebrou o recorde. Então, Ainda está quente, mesmo ainda com o está esfriamento. quente, então, né, é um problema, né? Quando a gente fala, né, da questão do aquecimento, a gente sabe o porquê. É justamente, né, não existe uma causa natural que explica esse aumento de temperatura, a não ser, né, o que a gente tem medido, que é o quê? O aumento, né, da concentração dos gases de efeito estufa, que são emitidos naturalmente pela Terra, mas tem uma parcelinha aí que é a responsabilidade da humanidade. O limite, então, não é à toa, né? Que é de 1,5 grau aí. O presidente Trump não vai querer colaborar aí com o Acordo de Paris, mas a gente diz aí que é perigoso, né, para o planeta ultrapassar essa média. A gente já chegou a 1,6. Exatamente. Eu vou pedir para colocar então o primeiro mapa para mostrar como é que foi o ano de 2024. A gente tem aqui o mapa de anomalia de temperatura global. Então, ou seja, onde está azul significa que estava abaixo da média e onde está vermelho acima da média esperada. Então, olha só, né, a gente vê nitidamente que praticamente todo o globo está aquecido, com exceção de algumas áreas da Groenlândia e também da Antártica devido, né, ao degelo. Tivemos recordes de degelo. Então, o fato de ter águas aí mais doces aqui no oceano, né, devido a esse degelo, fez com que a temperatura aqui ficasse mais baixa, não porque nesses pontos em específico a gente tem uma temperatura menor, de forma assim, que seria parte de uma concentração natural. E no próximo mapa, né, mostrar qual que é o grande problema de toda a história. A gente olha aqui, né, eu quero me concentrar principalmente nesse gráfico de cá, que tem as medições desde 1850. Então, ó, a gente olha a anomalia de temperatura ao longo dos anos e a gente percebe que até 1920 tinha uma oscilação vezes positiva, negativa, girando entre 0,1 e 0,2, o que até faz parte de um ciclo natural da Terra. O problema é que quando a gente olha de 1920 para cá, é uma escalada de temperatura, ou seja, está acelerando muito rápido. E qual que é o problema? Aí entra o discernimento, o que é mudança climática e o que é aquecimento global. A mudança climática ela vai acontecer sempre, se a gente existir ou deixar de existir na Terra. O problema é que é um processo que leva milhares de anos. E quando a gente vê mudanças abruptas em décadas e praticamente nos últimos aí 70, 80 anos, quase 1 grau, isso nunca foi registrado, tá? A gente tem um testemunho de gelo, que a gente consegue remontar o clima até 800 mil anos atrás e nunca aconteceu numa escalada tão rápida. Só que aí a gente entra no problema, né? Aí chega o presidente dos Estados Unidos tomando esse tipo de medida totalmente egoísta, né? Porque o que acontece? Eu até falei hoje no podcast do canal Rural Clima só a respeito disso. Se a gente tivesse a capacidade de colocar um mosquiteiro, sabe? Em cima dos Estados Unidos e o que eles emitem de poluição e gases de efeito estufa ficassem só concentrados lá, tudo bem, ele pode perfurar até chegar no Japão. Mas acaba prejudicando o resto do mundo. O problema é que a atmosfera não tem fronteiras. Então é muito injusto países super industrializados poluírem a rodo, enriquecerem em torno do clima e muita gente pagando o preço que não tem nada a ver com a história. Né? Inclusive hoje, só para mostrar como foi recorde, né? Teve o problema da queimada, né? Dos incêndios em Los Angeles, né? E olha só, hoje pela manhã, o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano emitiu pela primeira vez na história um alerta para nevasca severa em Louisiana.
né, que é do lado do Texas. Para o produtor ter uma ideia do que isso significa, é mais ou menos como se aqui o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse um alerta de nevasca ali para o Rio de Janeiro, Salvador. Ou seja, quando a gente fala de aquecimento global, significa que o clima está desregulado de uma proporção muito rápida. Significa que é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. A gente tem capacidade de se adaptar, inclusive, né, a gente conta muito com a Embrapa. O problema é que é o seguinte, a gente precisa alimentar todo mundo. E a partir do momento que a gente começa a ter esse clima instável, também, né, acarreta, né, numa insegurança alimentar. Acaba prejudicando tudo, né? Agora, antes da gente finalizar, eu queria saber aqui, ó, essa linha deve continuar crescendo. O que a gente pode prever para 2025? Você falou 2023 já foi recorde, né? Temperaturas recordes. 2024 superou, e agora? Arthur, qual que é a previsão aí? Eu vou pedir até, né? Tem o próximo mapa, mas eu quero que dê passar ainda para o próximo, que eu quero mostrar um gráfico que ele é muito interessante. Né? Esse é o do NOAA que você Isso, é o do NOAA, né? Que confirmou a laninha, e eu quero o próximo, né? Tem mais um mapa, gente? Que mostra isso aqui, ó. Isso aqui é a concentração de gases de efeito estufa ao longo, né, desde a era pré-industrial. Então, foi se elevando aos poucos com o tempo e com um boom automotivo. Em 1930, a gente tem uma escalada aí de quase 400 partes por milhão. Quando a gente remonta aí a situação, quando começou a desenfrear a situação, lá em 1990, foi criado o IPCC e depois o Acordo de Paris logo em sequência, para tentar evitar, né, esse crescimento a mais. O que a gente pode esperar? Que continue as anomalias, porque não parou de ser emitido o gás de efeito estufa pelas principais áreas, pelos principais agentes, que são as indústrias, queima de carvão mineral, e apesar do agro no Brasil estar dando exemplo, né, com a questão da sustentabilidade, a gente precisa de um esforço global. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? A temperatura vai continuar elevada, né? E para 2025, a gente ainda tem um problema, porque essa laninha já está indo embora, existem projeções que indicam até o retorno do El Niño no final do ano, então, né, espero que não, mas talvez 2025 seja tão quente como foi 2024. E o que significa? Seca na Amazônia de novo, problemas de incêndios aqui novamente no Brasil, como a gente teve ano passado, e também, né, problemas de chuva mal distribuída, e quando essa chuva vem lavando tudo, o que é horrível, não só para a urbana, como também para as áreas agrícolas. Arthur, nós já estendemos, já estouramos o tempo aqui, então, mas rapidamente, antes de você deixar a gente, eu queria comentar uma imagem que a gente viu. Olha só que curioso, que saiu no Instagram, gente, do Canal Rural. Vamos ver aqui no telão, olha só, essas imagens, elas foram registradas no último fim de semana na Lagoa dos Patos, ali no Rio Grande do Sul, que mostram a água completamente verde, olha, sem transparência. Os vídeos mais impressionantes foram feitos na praia da Pinvest, né, ali no município de Tapes. Olha, parece que jogaram muita tinta verde, né, um chimarrão ali, mas a população ali, ela já está acostumada, né, porque é um fenômeno comum. O que aconteceu aqui nessa água? Jogaram muito chimarrão aí? Não, o que acontece, né, justamente, quando a gente tem a temperatura mais elevada, né, a natureza ela se transforma. Então isso aqui são algas que se proliferam justamente por águas mais aquecidas. Temos problemas nesse sentido também nos oceanos, com a questão dos fitoplânctons, e também, para se ter uma ideia, quanto mais quente está, e o produtor sabe, né, o produtor que nos acompanha sabe, pode esperar que vai ser um ano mais difícil com relação a pragas, porque as altas temperaturas também aumentam o metabolismo dos insetos e, consequentemente, aumenta a proliferação deles, ou seja... Acaba matando a praga também? Aumento? Aumenta, né? Ela aumenta, se prolifera mais, o que acontece? E são os sinais que a natureza vai dando. Então, aí chega naquele ponto que eu falo assim, mas eu não sei o que precisa mais acontecer para a gente ter, né, uma hegemonia em relação, né, a tratar, né, o nosso planeta com mais respeito. É isso mesmo, né? Impressionante. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.